paz do Senhor, amados irmãos, hoje vamos falar de um tema muito importante para a vida de um cristão, que é a amortiologia, ou a doutrina do pecado. O texto base para o nosso estudo é o livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 a 10. Assim diz a bendita palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Palavra do Senhor. É essencial sabermos a origem do pecado, como surgiu o pecado na vida do homem. A Bíblia ensina-nos que o homem foi criado ou foi feito à imagem de Deus. Assim diz em Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esta semelhança que existe entre o homem e Deus tem dois significados, o natural e o moral. No significado natural, diz que o homem foi criado com os mesmos poderes pessoais que constituem a personalidade de Deus, isto é, ele é pessoa como Deus é pessoa. Mas há uma diferença, pois Deus é uma pessoa divina e o homem é uma pessoa humana. Os poderes que constituem essas pessoas são o poder de pensar, o poder de querer, o poder de amar, o de conhecer-se a si mesmo, o de dirigir-se a si mesmo. Por isso, quando se fala na semelhança natural que há entre o homem e Deus, afirma-se que o homem tem os mesmos poderes que constituem a personalidade de Deus. Deus é espírito ou pessoa infinita, e o homem é espírito ou pessoa humana finita. Esta semelhança, o homem não a perdeu na queda, e podemos dizer que neste ponto ele ainda é semelhante a Deus. Há pessoas que julgam que o pecado é oriundo do meio em que vivemos, outras pessoas dizem que o pecado é devido à ignorância, à falta de conhecimento, à falta de instrução. Mas estas duas ideias são errôneas para a definição do pecado ou para o seu surgimento, a sua existência, porque mesmo que se melhorasse as condições de vida de algum lugar, mesmo que se combatesse o analfabetismo e se desse educação às pessoas não deixariam de pecar, pois o pecado vem para todos. E a palavra de Deus é clara a dizer que todos pecaram, não só contra Deus, mas também contra a luz. A disposição da alma do homem quando foi criado era boa. Isso significa que o homem foi criado inclinado para a bondade, para o bem. O homem foi criado moralmente semelhante a Deus. Por isso é que é difícil para muitas pessoas entender como é que um ser que foi criado moralmente, naturalmente semelhante a Deus, pecou. Como é que o pecado entrou no mundo? Então, para isso, vamos responder a seguinte pergunta: como é que o pecado se originou em um ser criado naturalmente e moralmente semelhante a Deus? O homem escolheu livre e voluntariamente o mal, e dessa escolha livre e deliberada originou-se o pecado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Logo, o pecado reduz o homem à morte espiritual, como diz a palavra de Deus em Efésios 2, verso 1. E vos vivificou,
estando vós mortos em ofensas e pecados. Sabemos que naturalmente uma pessoa morta não tem sensibilidade, não tem reação, é uma pessoa paralisada. E é esse estado em que o pecado nos seduz para as coisas de Deus. Nós estamos paralisados, sem reação, sem sensibilidade alguma para as coisas de Deus. A morte espiritual é causada pelos nossos delitos, pelo não cumprimento da lei de Deus, que está gravada no coração de todo ser humano, que assim diz em Romanos 2, verso 14 a 16. As pessoas que nunca ouviram falar de Deus têm um conceito ético-moral, porque tudo o que há de bom do homem vem de Deus. Sempre há um conceito de certo e errado, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, mesmo nunca tendo ouvido o Evangelho de Deus, nós já temos no nosso coração um sentimento ou um conceito do que é certo e do que é errado. No início, demos uma breve definição do que é o pecado, mas agora vamos entrar em profundidade quanto ao seu significado. O pecado é, no sentido mais lato do termo, um estado mau da alma ou da personalidade. Por causa deste estado mau, o homem desobedece às leis de Deus. Quando definimos o pecado como estado mau da alma, incluímos nessa definição os resultados deste estado, que é os atos pecaminosos. Também, os pecados não são outra coisa senão as manifestações do pecado. O pecado é pai dos pecados. Assim diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, verso 15 a 16. Depois, havendo a concupiscência concebido para o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. A Bíblia descreve o pecado como sendo morto do corpo e do espírito, como já dissemos. Devemos viver, nos mover e existir em Deus, mas o pecado nos separa de Deus. O pecado nos arranca do meio em que devemos viver. O pecado converte a luz em trevas, o gozo em tristeza, o céu em inferno, a vida em morte. O pecado é o maior e o mais terrível inimigo da alma humana. Ele destrói as promessas, mata as esperanças, dá-nos serpentes em vez de peixes, pedras em lugar de pão, tormento em lugar de prazer. O pecado sempre destrói e nunca edifica. Promete, mas nunca cumpre as promessas. Para quem quiser aprofundar mais os seus conhecimentos sobre o pecado, pode consultar Romanos capítulo 1, verso 16 a 32. O apóstolo Paulo, quando referiu o seu estado mau da alma, chamou-lhe de estado carnal, em contraste com o estado espiritual. Significa que quando estamos em pecado, estamos na carnalidade. O princípio fundamental do pecado é o egoísmo. O pecado de Adão e Eva teve origem no egoísmo, porque eles quiseram ser iguais a Deus e comeram do fruto proibido aconselhados por Satanás. Desde então, o gênero humano tem sido vítima do egoísmo. As crianças já nascem egoístas, já têm o egoísmo no seu coração. Se dermos conta, normalmente as crianças, quando são mais pequenas, querem tudo para si, porque elas têm essa natureza egoístas desde o seu nascimento. Se dermos conta, todas as grandes guerras, todas as contendas, as intrigas, as calúnias, o roubo, o homicídio, as violências, tudo o que é mau, tudo o que é ruim, originou-se do egoísmo. Agora falemos da universalidade do pecado. Já sabemos que o pecado é um estado mau da alma que consiste em transgredir as leis de Deus, estar morto para as coisas de Deus, e que o princípio fundamental do pecado é o egoísmo. Agora vamos ver como é que o pecado é universal. Todo ser humano nasce com egoísmo como uma componente forte na sua natureza. Jesus Cristo foi a única pessoa que nasceu fora desse estado e livre desse princípio. Todos quanto nascem hoje já nascem debaixo desse princípio e por isso mesmo condenados à morte, se não forem salvos pela graça de Deus.
Todos nascem mortos espiritualmente e precisam ser ressuscitados com Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente e nos fez assentar juntamente nos céus em Cristo Jesus. Ainda existem mais duas classes de textos bíblicos que falam da ideia da universalidade do pecado e que ensinam a necessidade de uma salvação universal, os que mostram a condenação de todo aquele que não crê em Jesus Cristo. E também existem as passagens que mostram a condenação de todo aquele que não crê em Jesus Cristo e ensinam a universalidade do pecado. Também podemos citar João, capítulo 3, verso 18, João, capítulo 3, verso 36, 1 de João, capítulo 5, verso 19. Já vimos que o pecado é originado de um ato voluntário do homem e de um estado mau da sua alma, e a queda consiste tanto num ato como num estado. E deste estado proveio o ato ou a desobediência. Adão escolheu a sua própria vontade em vez da vontade de Deus. Ele fez de si mesmo, quanto deveria ter feito de Deus, o centro de sua vida. E a morte é a consequência natural deste princípio. Por ele ter o livre-arbítrio, ao ser tentado, ao invés de obedecer à vontade de Deus, ele escolheu a sua própria vontade, entregando-se assim à tentação. Um exemplo que nós podemos dar é que uma criança pode até ser criada dentro da igreja, pode ser filha de pais cristãos, mas ela tem a liberdade de escolher aquilo que ela quer ser. Pode receber ensinamentos, pode conhecer a Bíblia, mas pode também decidir o caminho que ela quer. Decidir se quer fazer a vontade de Deus ou decidir se quer fazer a sua própria vontade. Ninguém é obrigado a amar a Deus, ninguém é obrigado a obedecer a Deus. Todos nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa própria vontade. Podemos chegar às seguintes conclusões quanto à permissão que Deus deu a Satanás para que tentasse a Adão e a Eva. Primeiro, Deus não foi indiferente ao resultado da tentação, porque nós também sabemos que Satanás pecou, mas nós nos perguntamos, quem tentou a Satanás? E ele caiu sozinho. Ele tornou-se mesmo Satanás, perdeu toda a esperança de salvação. Mas quanto ao homem, ele teve uma tentação de fora, e nisso nós vemos que ainda lhe restava a esperança de salvação, o contrário de Satanás. E nós vemos também o ato de misericórdia de Deus para com o homem. Se ele não caísse, ele teria a oportunidade de confirmar-se no estado em que foi criado. Ele podia fazer da justiça original uma justiça própria, mas ao invés disso, e em lugar de confirmar-se ao estado em que foi criado, ele escolheu o mal e caiu. E notamos também que o plano de Deus era verdadeiramente sábio, porque pelo livre-arbítrio deu a oportunidade ao homem de melhorar-se e tornar-se verdadeiramente santo e justo, sendo uma escolha própria e não uma imposição de Deus. Outra pergunta que podemos nos fazer quanto à queda é: como podia ser dada a Adão uma pena tão grande por causa de uma só desobediência? Bom, o ato praticado por Adão e Eva, aquela desobediência que permaneceu, era apenas uma manifestação do pecado que já estava abrigado nos seus corações. O homem já tinha caído quando praticou o primeiro ato de desobediência. Adão e Eva tinham de escolher entre a própria vontade e a vontade de Deus, entre a carne e o espírito, entre o egoísmo e o altruísmo, entre a morte e a vida. A sua decisão ou as suas decisões trariam grandes consequências para eles próprios e para
descendência humana. Eles tinham diante de si a tarefa de escolher o princípio que haveria de dominar-lhes a vida. E nós podemos comparar esta decisão que Adão e Eva tomaram quando foram tentados por Satanás com a decisão que Jesus tomou quando foi tentado no deserto. Podemos considerar esta decisão que Jesus teve como como a principal decisão que influenciou todas as outras decisões durante a sua vida aqui na Terra. O último ponto que abordaremos será a consequência da queda, que é a morte. E nós teremos dois significados para esta morte, que é a morte física e a morte espiritual. Quanto à morte física, nós sabemos que o homem foi criado com o propósito de viver no Jardim do Éden, no paraíso, mas com a queda ele perdeu essa oportunidade e teve como consequência uma morte física. Podemos assim dizer que a morte física, como tantas outras dores, tantas outras tristezas que o homem acarreta, que o homem vive durante o seu tempo aqui na Terra, é devido à queda. A morte física é uma das consequências diretas da queda da raça. A perda da semelhança moral que o homem tinha com Deus, que vimos no início que o homem foi criado moralmente e naturalmente semelhante a Deus. Na queda, o homem não perdeu a semelhança natural. Ele continuou a ter uma personalidade como antes. Isto é, depois da queda, o homem deixou de ser semelhante a Deus somente quanto ao seu caráter, quanto à sua moral. Há uma terceira consequência, para além da morte física e da morte espiritual, que é a exclusão da presença de Deus. Isto é, Deus já não andava com Adão e Eva como no princípio. Podemos constatar em Gênesis 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Em conexão com esta passagem, temos também Apocalipse 22, verso 14, que diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Até aqui, palavra do Senhor. Espero que essa mensagem seja edificante a todos os irmãos. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar o like, compartilhar com o máximo número de pessoas que puderem e lembrem-se sempre, a morte na cruz não foi em vão.